Paz de Jesus, o amor de Maria. Neste dia 24 de agosto de 2026, eu vou ler do capítulo 25 ao 28 do livro do Eclesiástico. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compraz em três coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com sua mulher. Mas há três espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Maturidade da velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra a sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos. Aquele, feliz dele, que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo do seu amor. A ele é preciso acrescentar um princípio de fé. Virtudes e maldades da mulher. A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga não, porém, a chaga do coração. Toda malícia? Não, porém, a malícia da mulher. Toda vingança? Não, porém, a que nos causam nossos adversários. Toda vingança? Não, porém, a de nossos inimigos. Não há veneno pior que os das serpentes. Não há cólera que vença da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar, como de um urso, e dá-lhe uma tez com a aparência de saco. Entre seus parentes, queixa-se o seu marido, e ouvindo-os, suspira amargamente. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim é a mulher tagarela para um marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher. Não cobices uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Se a mulher tiver amando, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste e chaga de coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos languidas, joelhos que se dobram. Eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morreremos. Não des à tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sobre a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa, no quinhão daqueles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito, e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Meu coração teme três coisas,
e uma carta faz empalidecer de pavor o meu semblante. A denúncia de uma cidade, o motim de um povo. A calúnia, coisas estas mais temíveis que a morte. Mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Uma mulher maldosa é como jugo de bois desajustados. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. A mulher que se dá à bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Vigia cuidadosamente a jovem que não se retrai dos homens, para que não se perca achando ocasião. Desconfia de toda a ousadia de seus olhos, e não te admire se ela te desprezar. Como um viajante sedento, abre a boca diante da fonte, e bebe toda a água que encontra. Assim, senta-se ela em qualquer cama até desfalecer, e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus de uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável, não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerces de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre a pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Duas coisas entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último, Deus reserva a espada. Perigos do comércio. Duas coisas que me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros o que negocia, e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus, como se enterra um pau entre as junturas das pedras. Assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Como provar os homens? Quando se sacode a joeira, só ficam refugos. Assim, a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro. A prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim, a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes de que ele tenha falado, pois é assim que se experimenta os humanos. Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirá como um manto de festa. Habitarás com ela, e ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo, nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim a verdade volta àquele que a põe em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa. Assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Se de preferência assíduo, junta as pessoas ponderadas. A conversão dos pecadores é odiosa. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias e horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue, faz injúrias, suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. A discrição, salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança, e não mais acharás amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendarem seus segredos, em vão correrás atrás dele, pois como o homem que mata seu amigo,
assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonastes o teu próximo, e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos, e ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem, e armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele, o Senhor também o detesta. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar e vê recair sobre sua cabeça a ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada ao trem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. A vingança. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor de Deus e não fiques irado com o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irracível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio das pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta, e a ira do homem inflama-se na medida do seu poder, e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Crimes da língua. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles, e os refugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos, e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo de quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém, uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está no abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, e que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre.
Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonarem a Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos como uma sebe de espinhos. Não des ouvido à língua maldosa, e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata. Traz a tua barca para pesar as tuas palavras, e tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam e que para que não venham o teu pecado a ser incurável e imortal. Palavra do Senhor, graças a Deus.